Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. É um prazer gigantesco tê-los aqui conosco, né? Você que é a primeira vez, né? Siga nosso sininho, curta nossas páginas, compartilhe esse conteúdo. O nosso propósito, como a gente sempre fala nos nossos podcasts, é transformar o mercado imobiliário através da inspiração das pessoas, através da tecnologia, mas o mais importante, através da informação. Somos tão apaixonados por esse mercado que gerar informação, gerar conteúdo e compartilhar histórias, eu acredito que a gente leva um pouquinho da experiência prática do dia a dia do mercado imobiliário, né? Então hoje a gente tem um convidado aqui, que o nome dele é Flávio Amari, tá? Ele é atualmente o presidente da FIABS Brasil, vice-presidente da CEBIC, conselheiro no Conselho Deliberativo do Seconsce São Paulo, já trabalhou na presidência da ELO, no Secov São Paulo, e ex-secretário de Habitação do Estado de São Paulo, com ampla influência, né, política, principalmente em entidades de classe no mercado da construção civil, mas também loteador, né, também incorporador da família, mas nada melhor do que o próprio Flávio para contar um pouco dessa história. Flávio, cara, primeiramente, obrigado por fazer parte do nosso podcast. Queria que você contasse um pouquinho da sua história para os nossos ouvintes. Fábio, um prazer estar com você, com o teu povo todo que acompanha esse trabalho que você faz, não só presencial, mas também digital. A presença digital hoje é cada dia mais importante, até porque eu estou aqui no interior de São Paulo, você está aí na bonita Aracaju, enfim, a gente pode, cada um no seu canto, a gente pode estar aí compartilhando experiências. Eu vou fazer uma outra parecida com essa daqui a alguns dias, com o pessoal da FIABS dos Estados Unidos, onde a gente vai compartilhar o mercado do Brasil, eles vão compartilhar um pouco do mercado americano, e assim a gente vai se conectando, trocando conhecimento, experiência, vivência, e cada um tem a sua história. A minha, no mercado imobiliário, é desde criança. Minha família, meu pai, iniciou uma empresa de loteamento no interior do estado. Nós já fizemos aqui em Sorocaba, estou falando de Sorocaba para você, 30 mil imóveis, ou seja, 30 mil terrenos nós já construímos aqui na nossa região de Sorocaba, e daí eu acabei indo um pouco para as entidades, para as associações, como diretor, e acabei virando presidente da AELO, que é a Associação de Loteadores, a mesma coisa no Secov, como representante regional, diretor, vice-presidente, virei presidente do Secov também, que é o maior sindicato da América Latina e que representa aí toda a cadeia da indústria imobiliária, e fiquei presidente lá de 2016 a 2018, foram 3 anos. Me desliguei para assumir a Secretaria de Estado da Habitação do Estado de São Paulo, fiquei lá por 4 anos, de 19 até 22, e também nesse meio de tempo participei de vários grupos de trabalho da Fiesp, que é a Federação da Indústria aqui do Estado de São Paulo, participando também da CEBIC, e ainda sou vice-presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Construção, enfim, muito ativo não só empresarial, mas também nas entidades de classe e também um pouco do chapéu político, até porque a política faz parte do nosso dia a dia. Nas entidades de classe, ela não tem uma característica de ser uma política partidária, até porque nas entidades nós somos políticos, mas não partidários, mas na hora que a gente vai para um governo, a gente participa efetivamente também da atividade política partidária, e eu fiz isso também durante 4 anos aqui no estado de São Paulo, e tenho um pouquinho ainda meu chapéu partidário, trabalhando um pouco ainda nas eleições e separando bem o momento empresarial, o momento institucional e o momento político partidário. Eu acho que o conjunto faz parte de tudo isso. E hoje, na nossa empresa, eu já passei o dia a dia para minha irmã mais nova e para minha filha mais velha. E fico aqui, na verdade, mais no direcionamento, no conselho mesmo, entre aspas, de uma empresa que é pequena, mas que já fez muito aqui na nossa região, Fábio. Um histórico rápido aqui, para não ficar contando a minha história, a gente ter tempo de bater papo e falar um pouco também, de maneira geral, do mercado. Mas você vê, né, Flávio, eu acho que essa capacidade eu diria, experiências, né, porque tanto o mercado privado, como entidades, como a área política, mas é desafiador, isso é muito desafiador, né, porque como equilibrar esses pratinhos, né, me diga quais foram os seus maiores desafios de Flávio, ao você falar do mercado, e você conseguir compor todos esses desafios, hein? Acho que a gente tem que ter, e todos nós empresários, e com grande responsabilidade, a gente acaba tendo sim um bom planejamento, uma boa organização, você ser
planejado e respeitando os horários, a agenda, pensando de maneira inteligente a organização de todo o processo, você acaba conseguindo fazer tudo isso. E eu não contei para você aqui nessa abertura outras entidades também que eu já participei, outras responsabilidades que a gente já teve. Atuei muito agora recentemente na discussão da reforma tributária lá em Brasília, com muitas reuniões de trabalho, muitas viagens para Brasília. Mas o grande segredo, na minha opinião, e não é para mim, são para os empresários de maneira geral. Os empresários eles acabam tendo que cuidar de muitos assuntos, e o pequeno empresário, ao mesmo tempo que cuida do caixa da sua empresa, da obra do seu empreendimento e da venda do seu produto. E você tem que ajustar a cabeça para tudo isso. E na maior parte dos casos, as empresas imobiliárias são empresas familiares, pequenas e médias. A empresa grande, que é de capital aberto, é a exceção. O grande volume do mercado imobiliário é o empresário como eu sou. O empresário que sabe quanto tem no banco hoje, quanto foi pago de conta, quanto tem no caixa, quanto tem de estoque, como é que está a venda, como é que está a inadimplência. O empresário do mercado imobiliário tem essa característica. A gente tem que olhar o detalhe da operação, que é o que representa hoje o mercado imobiliário. Então, o grande desafio aí, Fábio, na minha opinião, é você ter a boa organização, acordar cedo, dormir tarde, planejar, se cuidar e pensar, sim, de maneira organizada no teu negócio. E a importância que tem, eu acho que os grandes empresários têm essa participação efetiva nas entidades de classe. As pessoas podem achar que muitas vezes você perde tempo ao participar de uma entidade, de um sindicato, de uma associação, mas não é verdade. O grande objetivo de uma entidade de classe é junto você compartilhar os problemas, discutir de maneira conjunta as soluções dos problemas, e não importa se é em nível municipal, discutindo ali o IPTU, o plano diretor, o licenciamento, ou em nível estadual, com os problemas que tem também nos estados todos do Brasil, ou em nível nacional, discutindo os impostos, os grandes programas habitacionais, e também até o internacional. A FIABSE, que é uma entidade que eu presido hoje, o capítulo brasileiro, ela tem essa capacidade de fazer a conexão com vários países do mundo, e a gente pode trazer exemplos, e foi muito útil essa participação até na reforma tributária, onde para colaborar com os parlamentares, com o executivo, nós buscamos exemplos de como funciona a tributação do mercado imobiliário nos Estados Unidos, na Alemanha, em outros países do mundo, e isso trouxe subsídio importante na discussão local. Então, acho que é importante sim a gente ter essa participação nas associações, nas entidades, e as pessoas não entenderem que isso é perda de tempo. Pelo contrário, é muito mais ainda um ganho para todos, e a gente consegue conectar pessoas, conhecimento, experiências, e hoje a gente aperta o botão e a gente pode falar com quem faz a incorporação lá na Indonésia. E aqui a 2 botões a gente fala com o incorporador lá em Jacarta. Então essa conexão, essa conectividade que o mercado imobiliário traz através das associações, das entidades, elas possibilitam um ganho muito grande para nós, de maneira geral, do mercado imobiliário do Brasil. Não, e você falou, agora antes da gente entrar no mercado imobiliário efetivo, em 2020, em plena pandemia, Flávio, a gente sempre teve uma cabeça aqui, eu como executivo do nosso negócio, o consultor de vendas veio crescendo muito forte, mas a gente tem esse vínculo com entidades. Foi quando eu conheci Zé Carlos Martins, que é o presidente da CEBIC, e eu me lembro que na época ele era o presidente, hoje ele é o atual presidente do conselho, né? Na época, cara, parou a pandemia, né? Parou a pandemia, não, começou a pandemia, parou o contato pessoal e físico e tinha uma necessidade muito de falar do digital. E a gente veio nas quintas da CEBIC ali falando a importância de venda digital, de tecnologia, de software, e criamos um relacionamento. E foi o que a gente trouxe aqui para a área de tecnologia, dizer para os nossos sócios, para os nossos diretores, pessoal, temos que estar vinculados às entidades, temos que estar próximo. Porque foi o que eu te contei antes da gente começar, né, que hoje não, essa semana agora a gente lançou, né, vai depender quando esse podcast vai ser vinculado, o segundo indicador de demanda imobiliária junto com a CEBIC. Né? Então, você está junto com as entidades, a gente faz o propósito de transformar o mercado imobiliário. Então, esse equilíbrio é fundamental para o desenvolvimento do nosso negócio. A gente tem muito essa visão, né? E pegando pessoas como você, eu acho que corrobora para dizer, poxa, então a gente deve estar no caminho, pelo menos, ideal. Correto? Mas indo para cá, Flávio, mercado imobiliário, o que espera-se de 2025 de forma mais ampla? O cenário não está fácil. O cenário que a gente tem hoje de macroeconomia do Brasil é um cenário preocupante. Como empreendedor imobiliário, a gente tem o sangue otimista. Eu sou corintiano, sou libanês, loteador, enfim, a gente tem que ser otimista.
A gente tem que acreditar que vai ser melhor. E eu acredito mesmo, Fábio, que como o cenário está tão difícil, está tão complicado, o cenário está tão negro pela frente, que só vai melhorar. Porque não dá para ficar pior do que está. O cenário hoje está difícil, principalmente com a incerteza política, econômica, cenário de alta taxa de juros. Então, eu acho que ele vai ficar melhor do que a gente está imaginando. Mas o cenário não está fácil. Por outro lado, a gente vê uma demanda gigante pelo imóvel. A gente vê a carência que a população brasileira tem por ter sua casa própria e a característica do brasileiro de ter a vontade de comprar o seu terreno, a sua casa, o seu apartamento, ou viver de renda, comprar um apartamento para alugar, um empreendimento comercial para ter um resultado, ou aplicar no fundo. Enfim, o povo brasileiro ele tem uma característica de gostar de investir no mercado imobiliário, seja como uma forma de poupança, ou uma forma de recompor uma aposentadoria, ou o sonho da casa própria. Então, o que muito conforta a gente é que a demanda é muito grande. E não é uma demanda, talvez, que seja aí em Aracaju ou aqui em Sorocaba, mas, de maneira geral, é uma demanda espalhada pelo Brasil. Em todos os lugares que a gente está, a gente tem uma demanda bastante significativa. Eu acredito que as regiões onde tem o agronegócio como forte na economia, eles são regiões que vão ter maior tranquilidade ou menos dificuldade do que outras regiões do Brasil. Até porque o agro, durante o ano, ele vai ter, sim, uma economia mais pujante, mais forte, vai circular mais dinheiro, de maneira geral, nas regiões onde o agro atua como economia preponderante. Não significa que outras regiões não. A força que tem hoje o mercado do Minha Casa Minha Vida é muito significativa. Os subsídios, a força que tem, a demanda que tem, a capacidade produtiva que as grandes, pequenas e médias empresas têm de produzir imóveis com essa característica, a tecnologia, construção off-site, enfim, tem a tecnologia para cada vez mais ficar mais barato. O custo médio, claro que descontando a inflação, mas custando cada vez mais barato produzir a habitação no mercado de Minha Casa Minha Vida. O mercado do loteamento também como fornecedor de um insumo para as empresas em algumas regiões do Brasil colocarem a casa em cima. Ou seja, o loteador vem hoje como um produtor de terra urbanizada, já com toda a infraestrutura, para o construtor de casa colocar a casa em cima. Seja a construção, como eu disse, off-site, que já vem a casa pronta e se monta, ou aquela construção tradicional, que em muitas regiões do Brasil ainda é grande. E a soma que existe, e o interesse, e a soma do poder público dando subsídios para as empresas, seja em nível municipal, estadual ou no programa federal, Minha Casa Minha Vida, ele ajuda a fomentar o mercado e tudo que se coloca de subsídio, Fábio, eu como secretário, eu mostrei isso à época, o secretário da Fazenda de São Paulo era o Henrique Meirelles, eu mostrei para o Meirelles que o que a gente dava de subsídio no estado de São Paulo, onde existe o programa Casa Paulista, ele trazia mais resultado de imposto do que a gente dava de subsídio. Então, ele é um círculo virtuoso da economia, gerando emprego, renda, e o subsídio que é dado, ele volta em ICMS, enfim, ele tem um ciclo virtuoso e os governos, de maneira geral, têm visto com essa visão importante econômica e ampliando os subsídios. Essa semana a gente teve um encontro com o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, dizendo exatamente isso, que ele também dá um subsídio bastante significativo para as empresas lá no estado de Goiás, para fazer com que eles produzam unidade habitacional e ajudando a população a ter acesso. A grande dificuldade é o custo para a população, onde a renda não acompanhou o valor de venda de mercado, então esse descasamento ele precisa de um subsídio público, seja municipal, estadual ou federal, para dar acesso à moradia para a população. Então, um cenário difícil, mas eu acredito que ele vai ficar melhor, porque não dá para ficar pior do que a gente está pintando o ano 2025. Então, a leitura é igual à sua, assim, a gente que é empreendedor sempre é positivo, o que eu sinto dos incorporadores é exatamente isso, acreditar. O Minha Casa Minha Vida, de fato, a gente até fez um levantamento, tá? Renato está até levantando, ele ficou de enviar até para esse índice de demanda imobiliária, os projetos subsidiados pelos estados e municípios ou emendas parlamentares. Aqui em Pernambuco tem o Morar Bem, e em Sergipe agora já estão para normatizar. E como você falou, descompasso ali, aquele freio de entrada, que é o pró-soluto, tal, isso tira. Então, Minha Casa Minha Vida, eu acredito que esse ano vai explodir, como ano passado, quase 45%.
Quando a gente vai para o alto padrão, nunca para de crescer, né? O alto padrão realmente é outro mundo, e aí eu acho que a própria agricultura, como você falou, potencializa isso. Talvez o médio que vai sentir mais, né? Porque a Selic é alta, tudo isso vai sentir. Agora, no loteamento, eu queria perguntar mais efetivamente sobre loteamento. A gente viu que a pandemia valorizou muito os lotes, né? 20, 21, 22, as pessoas valorizaram muito. E eu vi que deu uma estabilizada em 23, 24. Qual é a sua leitura para o loteamento? E aí você falou um pouco de construção de casas, e é outro movimento que a gente está vendo muito forte. É vender o lote já para a construção, embarcado em algumas incorporadoras indo nessa linha. Qual é a sua leitura disso? Antes só um pouco, Fábio, só falar um pouquinho dos estados. Quando eu fui secretário, a gente teve muitos encontros. Eu criei o Fórum Nacional dos Secretários de Habitação. Então a gente trocava informações com todos os secretários, presidentes das companhias habitacionais de todo o Brasil, compartilhando também experiências, e muitos estados estão caminhando, como você bem colocou, esses subsídios para ajudar na população aí a ter o acesso à casa própria através dos programas habitacionais públicos em parceria com a iniciativa privada. Indo para a tua pergunta diretamente, eu acho que a gente tem que dividir aí em alguns blocos. Existe o loteamento popular e que cada vez mais ele está sendo combinado com Minha Casa Minha Vida, ou seja, o loteador destaca um pedaço do empreendimento para alguma construtora barra incorporadora, construir ali em um terço ou um quarto ou metade do empreendimento como casas que vão ser Minha Casa Minha Vida, e a outra metade vira como sendo o loteamento tradicional, onde o loteador vende de maneira parcelada os seus terrenos. A grande característica do mercado é que ele tem um ciclo muito longo. Quando você começa o empreendimento hoje, eu estou fazendo um empreendimento no interior de São Paulo, aqui em Itapetininga, 1.500 terrenos. Eu comecei o projeto faz 6 anos, vou fazer a obra mais 4 e vou vender mais 15. Então, o ciclo é de 20, 25 anos, onde você tem o começo e o fim daquele projeto, daquele empreendimento. E é uma característica que a gente vê hoje acontecendo muito, inclusive aqui na macrometrópole de São Paulo, nessa região onde a gente está, a 100, 150 quilômetros da capital de São Paulo, empreendimentos de altíssimo padrão, onde são comercializados imóveis, terrenos mesmo, grandes, de R$ 1.500, R$ 2.000 o metro quadrado, terrenos de 2, 3, 4 milhões de reais, terrenos para atender uma camada da população que vem da pandemia buscando ter o conforto, a qualidade de vida, um empreendimento de altíssimo padrão, e tem alguns exemplos aqui no interior de São Paulo, na região de Campinas e na minha região aqui de Sorocaba, esses empreendimentos de altíssimo padrão, onde a gente tem também hotéis também muito especiais do Brasil e até de cadeias do mundo, onde a gente vê essa característica. Então, tem muito dos empreendimentos. População mais baixa, Minha Casa Minha Vida, o altíssimo padrão de pandemia, de grandes executivos indo para o interior de São Paulo, passando 3, 4 dias com a família, e também essa movimentação dos empreendimentos de médio. E daí ele sofre um pouquinho mais, porque acaba tendo uma oferta maior e essa população está com mais dificuldade de adquirir o seu imóvel dependendo da região onde está. Regiões do agronegócio têm menos dificuldade desse tipo de empreendimento. Regiões que têm mais dependência da indústria e de algum tipo de atividade econômica que tem uma relação direta com outro tipo de economia, tem mais dificuldade. Então, depende da região que você está, esses empreendimentos eles têm uma característica maior de venda, mais acelerada ou mais lenta, mas ainda é um negócio muito bom. O mercado imobiliário, como a gente gosta, e a gente, como você colocou, está no sangue do libanês, a gente gosta disso e entende a característica de longo prazo, tem paciência e otimismo junto sempre. E Flávio, conectando a isso, veja, você falou no início ali do desafio, mas todo mundo é empreendedor e acredita, mas a gente está levando um tema muito de eficiência. Veja, se é desafiador, a gente tem que buscar eficiência para ter um resumo de eficácia dos processos. E a tecnologia está embarcada nisso tudo, né? Porque sem tecnologia eu acho que não tem como você buscar eficiência, tanto no canteiro de obra como fora do canteiro de obra, e conectado à mão de obra, né? A mão de obra efetiva que vai faltar. Já está começando a faltar muito forte. Você tem regiões que sentem mais ou menos. Então, qual a sua leitura de eficiência, né, tecnologia e mão de obra? Mão de obra no setor da construção, ele tá muito difícil. A gente percebe isso, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, na região de São Paulo, no estado, é um problema, é um ponto de alerta a dificuldade de mão de obra na construção. No loteamento é menos. Nós temos menos problema de mão de obra, até porque
você precisa muito de operador de máquina e de equipamento. A tecnologia avançou. 20 anos atrás, a gente fazia um loteamento com rede de esgoto, colocando aquelas manilhas de barro de 1,5 m. Hoje a gente coloca aqueles tubos grandes e conectam com caixas já pré-moldadas que já vem pronta, com tecnologia. Então, o trabalho ele ficou mais de máquina do que de pessoas no setor de loteamento, comparado a 20 anos atrás, por exemplo. A construção menos. A construção ainda tem uma demanda e uma necessidade e essa carência de mão de obra. Então, depende um pouco da região que você está e da atividade econômica também que você atua. Mas a eficiência é natural. Quando a gente fala dessa evolução dos materiais, sistemas construtivos, tecnologia, inteligência artificial, o BIM, que é uma característica de você ter mais tecnologia, isso vale para toda a cadeia da indústria imobiliária, onde a tecnologia traz mais efetividade, mais eficiência, menor custo e mais agilidade na construção. Então a gente percebe que é muito parecido, mas com características específicas de cada atividade econômica e também as particularidades de cada região do Brasil que a gente está. Perfeito. E você vê, isso tudo não tem jeito. A gente tem uma frase que diz o seguinte: não é uma questão de necessidade, é uma questão de não mortalidade, né? Você aplicar a eficiência com novas tecnologias por cada margem no final do dia, né? O que faz é achatar a margem sempre, né? Porque os custos aumentam, a venda, você não pode aumentar muitas tabelas e termina achatando. Mas nesse ponto, eu me lembro de uma frase aqui, eu quero entrar no tópico agora, reforma tributária, tá? E eu me lembro de uma frase de Zé Carlos Martins que ele diz o seguinte: quando o problema é grande, o problema é de todo mundo, não adianta se sofrer nem se estressar, porque ele vai se adequar. Mas a reforma está aí, está posta. Qual é com a experiência que você fez, participou, e principalmente se você puder fazer uma conexão com outros lugares do mundo, me conte e fale um pouquinho sobre a reforma tributária e os impactos dela. São várias etapas, né? Vamos pegar a primeira delas, Fábio, onde a gente foi colocado ali como sendo dentro de uma vala comum e os parlamentares, o executivo principalmente, queria tributar o mercado imobiliário como consumo, não entendendo a particularidade da indústria imobiliária. Daí foi muito importante mostrar que em várias regiões do mundo o imóvel não é um produto como uma garrafinha de água ou um aparelho celular. O imóvel não é um bem de consumo que você consome ele. Você tem ali a vida útil do imóvel, que é praticamente eterna. Aquele terreno vai durar a vida inteira. Então, esse foi o grande desafio, e trazer experiências internacionais foi fundamental para isso. E daí a gente conseguiu colocar ali no texto principal lá da PEC, lá atrás, do ano passado, o ano passado, com uma característica específica do mercado imobiliário, entendendo que ele teria um tratamento específico. Esse foi o grande desafio e os parâmetros internacionais foram fundamentais para isso. Depois, mostrando para o executivo e também para os parlamentares que a gente precisaria ter um equilíbrio para que não houvesse uma sobrecarga muito grande no imposto. Não foi o ideal o que foi aprovado agora no finalzinho do ano de 2024. Não foi o ideal, mas ele foi o possível. E a gente vai ter ainda um tempo de adaptação, entendendo o que vai acontecer no detalhamento disso. O que foi ruim? O que foi muito ruim é que hoje o sistema é simples. Hoje as empresas, de maneira geral, trabalham com RET, e você paga ali o percentual e tal, e acabou. As empresas trabalham, uma grande parte delas, com lucro presumido, onde você tem o faturamento. Você separa ali o PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, e paga aquela guia lá de pouco menos de 7%, e acabou. É um cara só para fazer a contabilidade. E hoje não. Agora, hoje não ainda, mas com a reforma tributária valendo em alguns anos, porque vai ter a transição e tudo mais, e não dá para o nosso programa aqui, com 7, 8 minutos ainda para terminar, a gente falar do detalhamento da reforma tributária, mas de característica geral, a complicação vai existir. Você vai ter que contabilizar os créditos de todas as despesas de conta de luz, de conta de água, de trator, de gasolina, enfim. Vai ser uma maluquice, se for tudo isso mesmo, ainda tem tempo de mudar, ainda pode ser que mude alguma coisa nas regulamentações que vão acontecer nos próximos meses, e acredito até em mais um ano ou dois, mas com muitas características de complicação para a nossa atividade. Isso é muito ruim, porque para o setor da construção era muito fácil a contabilidade. Não é para a indústria. Para a indústria vai ser muito melhor. Então, se a gente pensar no todo, vamos acreditar que a gente vai dar nossa cota de contribuição. Foi o que foi possível, não foi o ideal, mas foi o que foi possível. Talvez a gente tenha ainda um aumento de carga tributária, mas pequena comparado ao que vinha
lá do início do processo, e a transição. Foi uma vitória importante também, onde o governo entendeu a importância da gente ter uma transição, ou seja, os empreendimentos aprovados, registrados, vendidos ou em venda hoje, eles vão ter a característica desse sistema tributário atual, valendo até o fim do recebimento. No começo da história, na discussão inicial, a venda acontecia hoje, tem que pagar todo o imposto. Imagina só o caos que era vender um terreno em 15 anos, em 180 parcelas de R$1.000, e você ser tributado na primeira entrada, no primeiro contrato, de todo o contrato de 15 anos. Era inconcebível isso, mas é o que estava escrito na lei. Então foi tendo algumas alterações importantes, conquistas, algumas menores, outras maiores, mas é importante ter hoje uma característica de que podia ter sido muito pior, e a gente não pode criticar porque foi o que foi possível, entendendo ainda que nós vamos ter mais alguns detalhes na regulamentação de algumas outras fontes, de algumas outras características da reforma. A complicação é muito grande, mas o que foi aprovado, ele vai dar um equilíbrio que a gente tem hoje, talvez seja menos difícil do que a gente imaginou no passado. O fator redutor que foi aprovado, o último, ficou como? Na verdade, a gente vai ter ali, tem muita conta, Fábio, tem muita conta. É até complicado explicar, né? Mas enfim, você vai receber o recurso, você tem ali um valor social que no terreno é 30 mil, e na construção é 100 mil, você reduz aquilo, depois você aplica uma alíquota de 50% em uns casos, 70% no outro, você tem que colocar aí nos créditos que você recebeu das outras vendas que você tem, no loteamento você tem que contabilizar em um pouco de área útil versus áreas doadas ao poder público, você tem que ver quando foi registrado aquele empreendimento para ver se você aplica uma característica de uma tributação ou de outra tributação, vai ter a transição ainda que você vai fazer um escalonamento de tudo isso, enfim, tem muitos detalhes ainda em que a gente não consegue rapidamente explicar, mas de maneira geral, para o loteamento de mais baixo valor, o impacto é menor, o impacto vai ser maior em loteamentos, empreendimentos de mais alto valor, mas a complicação na hora de apurar o imposto é muito grande, com duas possibilidades que pode acontecer, no meu ver. O aumento da fraude tributária, muitas empresas que hoje contabilizam tudo e fazem tudo como tem que ser, até porque é muito prático e simples, pode ser que tenha um aumento e volte aquela história de você chegar no médico, que acontecia 10, 15 anos atrás, e o médico perguntava, é com nota ou sem nota? E se for sem nota, paga menos. Pode ser que aconteça isso de novo. E a grande dificuldade de você ter até discussões jurídicas, judiciais, e a judicialização de tudo isso. Até porque, como ainda é uma coisa muito nova, algumas pessoas vão fazer de um jeito, outras vão fazer de outra, o fisco vai entender uma coisa, a gente vai entender outra, a judicialização deve acontecer. E uma terceira e última ainda é o aumento da informalidade, dando mais espaços para aqueles empresários que a gente não deve chamar de empresário, mas que pegam uma gleba de terra e constrói sem aprovar projeto, alguém que constrói um prédio sem fazer aprovação daquele empreendimento. Então, o aumento da informalidade e das ocupações ilegais. Então, são alguns desdobramentos que eu não gostaria que acontecessem, mas pode acontecer pela dificuldade de fazer a tributação como todo. E esses argumentos foram usados, inclusive, Fábio, nas discussões junto aos parlamentares, aos líderes partidários, ao executivo, reuniões que aconteceram, inclusive, com o próprio ministro Fernando Haddad, com o secretário Bernardo Api, que foi o grande coordenador de tudo isso no executivo, e muitos líderes partidários, alguns se envolvendo mais e com conhecimento mais aprofundado, e outros que não tiveram tanto conhecimento assim, até porque não é da área deles e é muito difícil você pegar um parlamentar e entender tudo de tudo. Então, mas sempre abertos, que foram entendendo a necessidade de construir um caminho equilibrado. E assim foi. No final, como você falou, é importante que ficou uma regra transitória ampla para dar tempo de se adaptar. Outra coisa que eu visualizo também é o seguinte, esse negócio de crédito e débito, então, aquelas prestadoras de serviço pequenas, que se não tinha controle, eles vão ter que se formalizar e se organizar mais para atender as grandes construtoras e incorporadoras para simplificar o processo. Mas no final do dia, como você falou, é uma coisa macro que eu entendo que é ótimo para a economia, né, de forma geral, para a simplificação, mas para o mercado imobiliário vai ser, de fato, muito difícil, né, e muito, eu diria, burocrático, né? E aí, mais do que nunca, né, Flávio, eu não visualizo uma incorporadora ou quem for, o cara comece agora a se organizar.
né? Vá aprendendo agora a ter tecnologia, ter software, ter ERP, porque é humanamente impossível o cara fazer esse controle em Excel ou controle na palma da mão, né? Eu acho que agora a necessidade de tecnologia vai ser gigantesco, né? Já era e agora vai ser muito. Mas com o processo transitório tem muitas águas vão rolar aí, né? Então vamos trabalhar para 2025 e ficar conectado. Mas é um tema que eu acho que vai ser muito debatido aí durante todo o ano. Amigo, mas já chegando para o finalmente aqui, né? Você tem uma experiência vasta aí de forma global, mas como então se preparar e se adaptar para esse ano 2025, 2026, o que você visualiza aí? E o incorporador, quem trabalha no mercado imobiliário tem que estar preparado. Eu acho que a gente tem que ser, como eu disse no comecinho, Fábio, otimista, e um otimismo que é baseado na demanda gigante que existe por imóvel no Brasil e a carência habitacional que existe no Brasil. Então a gente tem que ser primeiro otimista. Segundo, entender que 2025, 2026 é um pedacinho onde a gente tem no mercado imobiliário um horizonte de 5, de 10, de 15 anos. A gente não pode ficar muito, embora a atenção e a conta para pagar vence hoje, não vence lá em 2027, mas a gente tem que ter sempre em mente um horizonte de longo prazo. No mercado imobiliário você não pode pensar amanhã, você tem que pensar daqui a 2, 3, 5, 10 anos como é que vai estar o mercado. E por fim, a estrutura financeira da empresa. Uma empresa não pode dar um passo maior do que deve, porque no Brasil, com custo financeiro muito alto, a dificuldade, você quebra. A empresa tem que ter uma estrutura patrimonial, uma estrutura financeira, uma estrutura de investidores, ou então de mercado, ou de sócios, que possibilite enfrentar esse longo prazo que é a característica da indústria imobiliária, não no mundo, ou melhor, não no Brasil, mas no mundo. Então, isso é uma característica nossa como setor econômico, o longo prazo. Então, otimismo, visão do longo prazo e também a estruturação financeira. O que é difícil, porque, como você bem colocou, é uma barreira de entrada gigante. Não existem poucos novos entrantes no mercado imobiliário. É difícil alguém entrar no nosso setor de loteamento, por exemplo, para comprar uma área agora ou fazer um contrato de parceria, esperar 5 ou 6 anos para ele ter um projeto aprovado, mais 4 para executar e mais 15 para receber. É muito difícil, por isso que as empresas no setor imobiliário, isso vale para incorporação, administradora de imóveis, logística, shopping centers, de maneira geral são empresas familiares de algumas décadas de história e que fazem o processo de sucessão, que também é muito importante no nosso setor, a sucessão dentro das empresas. Mas alguns pontos importantes aí, Fábio, para a gente ir indo para o fechamento do nosso bate-papo aqui gostoso. Você falou um ponto que sempre fala muito, a mudança geracional, né? E a gente vê muito ali na CEBIC, né? Que são os, como você, né, Flávio, que agora já toca sua filha, já toca sua irmã, né? Essa mudança geracional, né? Já saindo esses grandes executivos anteriores aí, empreendedores, ficando mais na cadeira de conselho, e os jovens, né, já tentando se adaptar a isso. E eu acho que realmente vai mudar muita coisa, né? Eu sei que o mercado da construção civil talvez demora mais um pouco, é natural, mas a inteligência artificial, acho que você deve vir acompanhando aí. É uma coisa que na prática ainda mudou o nosso dia a dia, mas não tem jeito. Os próximos 10 anos vão ser totalmente diferentes dos 10 anos anteriores, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, Flávio. O ser humano comprará um imóvel e precisará morar em algum lugar, né? Não venha robô, cara, e precisará ter pessoas construindo e se relacionando, né? Então o nosso mercado sempre vai estar pujante em potencial. Bom, amigo, chegando já finalmente, eu queria que você deixasse sua mensagem no final. As pessoas, os incorporadores que estão escutando, como também procura o Flávio, se quiser ter conexão com as entidades, principalmente entidades internacionais. Eu sei que tem pessoas que gostam, né, de viajar, de ter mais conhecimento. Se você puder também deixar seus contatos. E agradecer muito sua disponibilidade, agradecer muito trazer o seu conhecimento e dizer que, cara, conversas que nem essa faz a gente enriquecer o nosso pujante mercado imobiliário. Obrigado, Fábio. Um prazer participar com você, com o teu público aqui tão seleto e específico do mercado imobiliário. Conexão comigo é muito fácil. Eu estou nas redes sociais ali, é Flávio Amari, Amari com Y no final, origem libanesa, como eu te disse aí. E tem ali Instagram, Facebook, enfim, LinkedIn, e eu atuo em todas essas redes aí, ou até nas entidades, próprio Secovi São Paulo, na FIABSE, no Seconce, enfim, a conexão não é muito difícil, não.
E vai ser um prazer a gente se conectar, trocando experiência, conhecimento. E você, quando estiver em São Paulo, também me avise para a gente poder estar junto pessoalmente também na próxima oportunidade. É um prazer muito grande estar com você, com o teu público, e gostei bastante também de participar, viu, Fábio? Um abração para vocês. Show de bola. Estarei já em Campinas. Vou te dar até um ping, né, daqui a pouquinho. Vamos rodar aí por esse país. Pessoal, chegamos a mais um final do podcast CV na Prática. E hoje foi esse papo riquíssimo com o Flávio aí, que contou a história dele de entidades, a história dele política, pública e a história dele enquanto incorporador e empresário. Então, os temas relevantes, né, de macroeconomia, como também eficiência e reforma tributária. Então, você que está aqui nos assistindo até o final, compartilhe, replique, multiplique para esse conhecimento chegar a várias pessoas, que é um pouco do nosso propósito, da nossa paixão, levar informação para o mercado imobiliário. Obrigado por ficar até o final. Valeu, Flávio. Tamo junto, cara. Um abraço forte. Até a próxima. Valeu. Show!